paz do Senhor Jesus, aos alunos aqui da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o Pastor Marco e nós estamos de volta com mais uma aula. Hoje, a lição de número 12. Falaremos de um período muito importante, para nós cristãos, que é desde o momento em que Jesus é preso até o momento da sua ressurreição. Tá ok? Então eu desejo aí para vocês uma boa aula. Vamos aí então para os nossos slides. Aqui está. Então nós falaremos aqui, a lição 12, do julgamento, a ressurreição. Bom, nesta lição nós iremos abordar a prisão, a condenação, a crucificação, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. A obra de Cristo no Calvário e a sua ressurreição, ela constitui a base da esperança cristã. Amém, irmãos? Então, é um período muito importante para nós cristãos, porque é a base da nossa esperança cristã, é a morte do Senhor Jesus, como pagando o preço ali, pelo nosso resgate, mas ressuscitando ao terceiro dia e sendo assunto aos céus, com a promessa de que um dia voltará buscar a sua igreja. Amém? Bom, vamos aí então. Aqui no primeiro tópico, nós vamos então falar da prisão e condenação. Tá? Então, Jesus ele está nesse momento ali no jardim do Getsêmani. Era uma madrugada, tá? O ambiente parecia carregado de tristeza e angústia. Por quê? Porque foi no dado momento em que os soldados romanos, eles se dirigem até aquele local, guiado por Judas Iscariotes, o traidor. Judas conhecia aquela região, conhecia aquele lugar. Judas sabia que aquele lugar, Jesus reunia com os discípulos para estar orando. Então, Judas o conduz, a guarda romana, para este lugar onde Jesus estava. Então, era uma madrugada, E a partir desse momento, então, vai se desenrolar uma série de acontecimentos até chegar, então, naquele momento, da crucificação, ok? Tendo tendo concordado, com a traição de troca de 30 moedas de prata, foi o preço, que Judas aceitou ali dos judeus para trair a Jesus, 30 moedas de prata, e em seguida, depois de ter sido agredido, o nosso Senhor foi levado perante o governador Pilatos. Então, a gente vai vir aqui que essa traição, o preço da traição, o preço que Judas recebeu para trair a Jesus foi um valor de 30 moedas de prata. Tá bom, irmãos? Bom, prosseguindo aí. Então, quando Jesus ele é levado para, ele é preso, logo ele é preso, pela guarda romana. E a partir do momento, então, Jesus ele é levado para uma série de interrogações, tá? Jesus ele foi levado primeiramente para Anás, que era sogro de Caifás. Ambos eram sumos sacerdotes. E ao levar, este caso para Caifás e Anás e Caifás, Jesus então ele recebe ali uma série de interrogações, uma série de indagações, E um fato interessante acontece aqui, porque Jesus, os judeus preferiam que a condenação viesse do governador Pilatos. Então veja bem, eles levam o caso para Anás e Caifás, que eram os sumos sacerdotes, para que eles conduzissem, para que eles conduzissem Jesus a Pilatos, porque eles próprios vão dizer que eles não tinham autoridade para matar ninguém, e eles queriam que Jesus
fosse morto, né? Então, depois de ser interrogado por Anás, por Caifás, e nesse período acontece algumas coisas, né, interessantes, porque quando ele é levado para a sala de Caifás, a Bíblia Sagrada vai dizer que Pedro e João, que conhecia ali o sumo sacerdote, eles entram na sala, eles participam do interrogatório, tá ok? E é dentro desse contexto também que Pedro vai negar a Jesus por 3 vezes, né? Que seria aí um cumprimento da palavra de Jesus. Jesus falou que para Pedro que isso ia acontecer, né? Então vamos na sequência aí, né? De início, então, quando ele é interrogado por Anás e por Caifás, então agora ele é levado para Pilatos, tá? Pilatos questiona a acusação feita por judeus, e quando Pilatos ele interroga Jesus, ele percebe que não há crime nele para ser condenado. Amém? E Pilatos, ele questiona, ele interroga, e ele vai perceber que não tem o que se fazer, não tem um crime de acusação. E ele vai propor para os judeus, né, que era uma tradição ali na festa da Páscoa, liberar um preso. E Pilatos então ele propôs para que Jesus fosse solto através, usando aí esse recurso, porém os judeus rejeitaram, né? Então eles pediram que soltassem a Barrabás e que o Senhor Jesus fosse crucificados, né? Então eles estavam revoltados, eles estavam furiosos, eles queriam que realmente Jesus fosse então crucificado, tá ok? Vamos lá então. O povo escolheu libertar Barrabás, né, por causa do ódio do povo, era tão intenso que não havia nada a fazer para impedir a condenação de Jesus. Então, Pilatos viu que não tinha crime nele algum, tentou de uma certa forma fazer com que Jesus fosse absolvido dessa acusação, dessa condenação, mas não teve jeito, né? As coisas estavam se encaminhando mesmo para o cumprimento da palavra de Deus. Vamos lá então. Veja bem que nessa ocasião em que Pilatos ele está interrogando a Jesus, e ele descobre também que Jesus, Lucas vai citar isso, né? Ele era galileu, então ele percebeu que era da Galileia, era da jurisdição de Herodes. E Pilatos ele fica sabendo que Herodes está na cidade de Jerusalém. E só que eles não se davam, né? Ele eram inimigos entre si, né? Então eles se uniram aqui para fazer o julgamento de Jesus, né? Então tanto Pilatos como Herodes eles vão interrogar Jesus, eles vão caçoar de Jesus, certo? E depois entregar então Jesus para ser crucificado, tá? Então Pilatos mandou que Jesus fosse açoitado. Os soldados colocaram uma coroa de espinho, né, afiados, provocando ferimentos, fazendo o sangue escorrer pelo rosto de Jesus. Esta era a maneira de escarnecer da sua suposta realeza. Então, quando Pilatos ele entrega Jesus para ser então crucificado, os soldados agora começam a fazer algumas brincadeirinhas com Jesus, né? Então eles tecem uma coroa de espinho, crava aquilo na cabeça de Jesus, né? E eles dão bofetadas no rosto de Jesus e pedem para que Jesus profetizasse, né? Quem é que estivesse batendo nele, cuspiram na face de Jesus. Então, quando nós olhamos, né, irmãos, para a crucificação, o sacrifício de Jesus na cruz, muitas pessoas se atêm só nesse momento, mas até chegar, né, esse momento da crucificação é o que chamamos da via dolorosa, né, ou o caminho de dor, que hoje é muito visitado lá, né, em Jerusalém. Então esta via dolorosa era o caminho, né, da onde Jesus foi ali julgado até chegar ao Gólgota, né, o
Monte Caveira era um percurso de mais ou menos 600 metros, quase que 1 quilômetro de distância. E o caminho de Jesus até chegar lá, né, foi dolorido, porque ele teve que carregar uma cruz pesada, tá, já com ali a coroa de espinho na cabeça, com sangue escorrendo do seu rosto, e com aquelas chicotadas, né, que Jesus tomou nas costas, né? E a tradição nos diz que ah, essas chicotadas que Jesus tomou nas costas, os chicotes eram tiras de couro, né? O chicote com tiras de couro afiadas e tinham pedaços de ossos ou pedras. Uns vão dizer que tinha até chumbos, né? Podia ter até chumbos na ponta. E quando Jesus então tomava essa chicotada, tá? A carne de Jesus ela dilacerada, tá, irmãos? Então a tradição diz que nesse ato dos soldados bater no acusado com chicotes, né, quando as suas carnes eram dilaceradas, dava para ver ossos, né, e às vezes até algum órgão do corpo, porque tão profundo era aquelas machucaduras, né? Então, quando nós olhamos para a crucificação, nós temos que entender que até chegar lá nesse ponto, Jesus ele foi duramente castigado, né? Então, nesse percurso que eu falei da Via Dolorosa, um espaço de mais ou menos 600 metros, Jesus ele caiu por várias vezes, né? Porque ele estava debilitado, seu corpo estava fraco. Jesus foi pego de madrugada, ele é levado por uma série de interrogação, né? E a Bíblia não fala em nenhum momento que ele se alimentou, então o corpo estava fraco. E agora a caminho, né, para o Gólgota, ali já com muitos ferimentos na sua costa. Então foi sugerido aí a, ao Simão Sirineu, né, ajudar Jesus então a levar a cruz. Então é muito sofrimento, né, irmãos? Vamos lá. Nesse momento, o nosso Senhor assumiu a nossa enfermidade, as nossas dores. Então é nesse momento, tá, que se cumpre a profecia de Isaías 53, 4 e 5. Ele foi afligido, ele foi oprimido, ele foi castigado pelas nossas transgressões, a iniquidade, né? E a iniquidades, cumprindo assim a profecia de Isaías 53, 4 e 5. Então, é, a gente tem a lição também está sugerindo que a gente venha refletir sobre as profecias que foram profetizadas por Isaías no Antigo Testamento, elas estão se cumprindo cabalmente aí nesses momentos do sofrimento de Jesus. Tá bem? Então vamos lá, né? Prosseguindo. Bom, então o que nós aprendemos aqui no primeiro tópico? Que a prisão, né, a interrogatória e a condenação de Jesus revelam a injustiça dos homens e o cumprimento do plano divino para a nossa redenção. Amém? Prosseguindo aí. Tópico 2. A crucificação, a morte e o sepultamento. Aí o caminho do Calvário, como eu falei, né? Então entregou-lhe para ser crucificado. João 19:16. Então, sob açoitos dos soldados, Jesus carregava a sua cruz até chegar ao Gólgota, local tão conhecido como lugar da caveira. É esse lugar que eu falei para vocês, que hoje é chamado de Via Dolorosa, né? Era uma rota aí de mais ou menos 600 metros, quase que 1 quilômetro, para chegar até o local. Tá bom? Então vamos lá. Bom, ao lado de Jesus, à sua esquerda e à sua direita, estavam dois outros homens acusados como criminosos. Lucas 23, 40 a 43. E é o cumprimento da palavra que diz em Isaías 53. Lucas narra o arrependimento de um deles, né, enquanto o outro zombrava. Então, o Isaías 53, 12 vai falar que ele foi contado com os transgressores. Amém, irmãos? Então, a morte de cruz, ali para os romanos, era um ato de
dor, sofrimento, e isso era exposto para a sociedade, né? Isso causava um temor para aqueles que, para que as pessoas entendessem que ser um criminoso naquela época ia pagar duramente com os atos que havia feito. Então Jesus ele foi contado com os transgressores. Havia então dois ladrões, um à sua direita, o outro à sua esquerda, né? E Lucas vai relatar também que um deles se arrepende. Um deles, naquele momento em que ele vê Jesus ali juntamente com ele na cruz, ele fala: Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. Tá? E Jesus falou para ele que hoje mesmo estará comigo no paraíso. Amém? Prosseguindo aí, vamos lá. Bom, como homem, Jesus, ele experimentou a sede e foi a sua última necessidade humana antes de morrer na cruz. Então Jesus agora já estava com as suas mãos, né, cravadas ali na cruz, com os pregos, tá, com a coroa de espinho na cabeça e cravado também os seus pés na cruz, né? Então essa esse sofrimento de Jesus, né, a forma com que as pessoas eram penduradas na cruz, elas ficavam sem ar para respirar, né? A sede era muito constante. E nesse momento foi os últimos instantes, os últimos momentos de Jesus na cruz. Como homem, ele estava com sede, ele pede água. Então deram a ele vinagre a beber, também para se cumprir as escrituras. O vinagre, que era o vinho azedo, né? E ao pedir a água para saciar a sua sede, Jesus tinha plena consciência de que a escritura estava se cumprindo e seu momento final como homem se aproximava. Então, Jesus, mesmo no momento de dor e sofrimento, ele está entendendo que aquele era o momento que ele precisava passar e ele sabia que esse era o momento final, né? E aí, quando a gente olha para a história, a gente consegue então imaginar, né, o quanto Jesus sofreu, né, para que eu pudesse estar aqui hoje, para que você pudesse estar aí hoje, né, tendo a oportunidade da salvação em Cristo, a vida eterna com Cristo. Amém? Então isso é muito importante para a gente refletir. Bom, a missão foi encerrada, né? Ciente de que sua missão estava completada, proclamou a vitória do plano divino ao afirmar: está consumado. Então, quando Jesus ele prova, né? Jesus prova o vinagre ali, né? Então naquele momento ele fala: está consumado. O seu grito aqui não era de derrota, mas sim de uma declaração de realização de uma tarefa cumprida pelo Pai. Então a palavra está consumado no grego é tetelestai, né? Está consumado. O preço foi pago, a dívida foi paga. Amém? Então foi com estas palavras, aleluia, que Jesus ele entrega a Deus o seu espírito. Pai, está consumado. Está feita a obra, né? Então, isso é muito importante para nós cristãos. O sepultamento, né? Então, José de Arimateia, um discípulo discreto, reservado, que fazia parte do Sinédrio, Marcos 15:43, era uma pessoa abastada, né? Tinha ali recursos financeiros avantajados, né? Então, ele solicitou o corpo de Jesus para o sepultamento. E olha que interessante, esse José de Arimateias, por ser membro do Sinédrio, ele seguia Jesus meio que camuflado, né? Mas aqui ele teve a coragem de se manifestar para ir lá pedir o corpo de Jesus para que pudesse então ser sepultado. Então, o que nós aprendemos aqui no tópico 2? Que o caminho do Calvário, o desfecho da missão de Jesus e o seu sepultamento ilustram o sacrifício redentor e o cumprimento das Escrituras. Que maravilha, né, irmãos? Vamos lá então. Tópico 3, a ressurreição. Opa. Bom, aqui está. Então, na manhã do primeiro dia da semana, no domingo, ocorreu um terremoto na área do sepulcro e um anjo de Deus deslocou a pedra. Olha só então, né? Então Jesus ele é morto,
Ele é sepultado e ao terceiro dia, na manhã de domingo, então ocorreu ali um terremoto, tá? E o texto vai dizer que o anjo de Deus deslocou a pedra. Fato interessante, irmãos, que nesse momento que houve o terremoto, né? E recentemente aí vendo algumas informações da arqueologia, aonde fica aproximadamente lá o túmulo de Jesus, se observa que existe algumas rachaduras devido a esse terremoto, né? Essa pedra que tampava o túmulo, ela desapareceu por certo tempo. Tem uma lá hoje para simbolizar aquela pedra, mas isso aqui tem um valor importantíssimo, porque Jesus deu uma ordem para os seus discípulos pregar o evangelho. E que se esses calarem, a Bíblia diz assim, que se eles não pregassem, que se eles não anunciassem, as próprias pedras clamarão, não é isso que ele fala? Então, Jesus está se referindo ao episódio do túmulo, tá? O túmulo aberto, o túmulo vazio, aquelas marcas, né, aquelas rachaduras, era um testemunho de que houve ali a ressurreição de Cristo. Que se os discípulos não pregassem o evangelho, só o fato do túmulo estar vazio, né, são provas de que Jesus ressuscitou. Olha que maravilha, né, irmãos? Então ele deu uma ordem para que o discípulo pregasse. Se eles não pregassem, aí o texto vai dizer que as próprias pedras clamarão. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor por isso. Vamos caminhando. Então o túmulo ficou vazio, servindo como uma evidência clara da ressurreição de Jesus dentre os mortos. Então aqui se observa, né, o túmulo, né, essa pedra, né, segundo os arqueólogos, né, ela ficou nessa região por algum tempo, ela sumiu, colocaram uma lá hoje para ilustrar. Mas o túmulo é um lugar o mesmo e quando se observa, né, um pouco mais aos lados, se percebe algumas rachaduras devido ao terremoto que ocorreu ali. Amém, irmãos? Prosseguindo aí. Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé dirigiram-se ao sepulcro, né, para ungir o corpo de Jesus. E quando elas chegam lá, a pedra já tinha sido retirada. E ao entrar no sepulcro, não encontraram o corpo do Senhor, porque já o túmulo estava vazio. E nesse momento há um episódio interessante, é porque ela chora, ela fica chorando, preocupada, porque elas vão ao túmulo e elas não encontram o corpo de Jesus ali, e ela chora, fica preocupada, e Jesus, né, apresenta-se a ela, e ela não conheceu Jesus, certo? Ela pensou que Jesus era o que ela pensou, na verdade, que aquela pessoa que estava conversando com ela era o jardineiro lá do cemitério lá, né? Mas era o próprio Senhor Jesus que falava com ela. Então, ao chegarem lá, a pedra já tinha sido retirada e ao entrarem no sepulcro não encontraram o corpo do Senhor porque estava vazio. Amém, irmãos? Paulo afirmou que Cristo ressuscitou dos mortos e que, se isso não fosse verdade, a nossa fé e a nossa mensagem seriam inúteis. Então, a ressurreição é a base da nossa fé cristã. Paulo vai dizer para a igreja de Corinto que se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa fé. Amém, irmãos? Então, a ressurreição de Cristo é a base da nossa fé cristã. Louvado seja o Senhor por isso, né? A ressurreição como base da fé cristã nós temos. Existem pelo menos duas razões para crermos na ressurreição do Senhor. A primeira baseia-se nas palavras de Jesus, que afirma ser necessário que ele ressuscite dentre os mortos. João 20, verso 9. E a segunda razão é o fato de Pedro e João terem verificado que Jesus já não estava no sepulcro e quando souberam do túmulo vazio. João 20 e verso 6. Amém? Então essa é a base que nós temos aí para a crença da ressurreição de Cristo. Prosseguindo aí. Maria Madalena olhou novamente para dentro do túmulo e viu dois anjos de Deus que lhe asseguraram que Jesus estava vivo. Olha que interessante, né, irmãos? Um fato muito interessante
é que quando Jesus ele foi assunto aos céus, a Bíblia Sagrada ela diz, né, que os discípulos ficaram olhando para o céu e a Bíblia diz que dois anjos aparecem dizendo assim: varões galileus, por que está olhando aos céus? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir ao céu é o mesmo que vocês vão ver descendo, né? E aí é a promessa do Senhor Jesus vir buscar a sua igreja. Amém, irmãos? Eu quero abrir um parênteses aqui, é que antes de ser assunto aos céus, Jesus reúne os discípulos e faz uma promessa que não deixaria um órfão, que enviaria o que? O Espírito Santo Consolador. Amém? E também prometeu que ele próprio viria buscar a sua igreja. E nós sabemos que depois da ascensão de Cristo, depois de 10 dias, Jesus cumpre a sua promessa e envia o Espírito Santo Consolador. Atos capítulo 2 vai falar dessa profecia do derramamento do Espírito Santo. Amém? Então, o que passa na cabeça agora, então, dos discípulos, né, é que se eles tinham uma ordem para pregar o evangelho, né, em Jerusalém, Judéia, Samaria e aos confins da terra. Então, pensa comigo, né, se a promessa do Espírito Santo levou 10 dias, então na mentalidade deles, Jesus ia vir muito rápido. Então, eles começam a pregar o evangelho, eles começam a pregar a palavra do Senhor, né? Paulo, quando fala sobre o arrebatamento, ele vai dizer nós os que estivermos vivos, porque ele acreditava também que o arrebatamento da igreja era para a sua época, entendeu? Mas eu estou citando isso aqui, abrindo esse parênteses, porque esse mesmo Jesus que foi assunto aos céus, amém, irmãos? Ele fez uma promessa de vir buscar a sua igreja. Dia e hora ninguém sabe. Fato é que os sinais relatados na Bíblia estão muitos frequentes. Haja vista, estamos passando por um período agora, né, onde rumores de guerra, né, se falam aí, uma possibilidade aí de uma terceira guerra mundial, enfim. Os sinais evidenciam que muito breve está para acontecer aí o arrebatamento da igreja. Amém, irmãos? Bom, Jesus apareceu entre os discípulos no primeiro dia da semana e disse: paz seja convosco. Tá? Então, depois de Jesus ser ressuscitado, ele ainda ficou 40 dias na presença dos discípulos. E esses 40 dias que Jesus ainda teve com eles foi para dar as últimas instruções, passar aí as últimas recomendações. Amém? Em outras ocasiões, o nosso Senhor também se manifestou aos discípulos entre a sua ascensão ao céu. Tranquilos? Então vamos lá. Bom, o que nós aprendemos aqui então no tópico 3? Que a ressurreição de Jesus, evidenciada pelo túmulo vazio, é a base da fé cristã e transforma a incredulidade em convicção. Amém, irmãos? Então aqui nós vamos partir para a nossa conclusão, tá? A ressurreição do Senhor é o evento mais significativo do Novo Testamento. Este acontecimento concretiza a nossa esperança na ressurreição do corpo, tal como está expresso no Credo Apostólico, né? Um importante documento da tradição cristã, creio na ressurreição da carne. O que importa dizer aqui? É que da mesma forma que Jesus foi ressuscitado, tá? E a Bíblia vai dizer que no dia do arrebatamento da igreja, aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro e os que estiverem vivos serão o que? Transformados com o Senhor e serão levados com o Senhor nos ares. Amém? Então, assim, à luz deste fato, somos encorajados a manter a nossa fé, pois depositamos a nossa fé, né, a nossa esperança naquele que triunfou sobre a morte de forma definitiva. Amém, irmãos? Então aqui nós estamos encerrando esta aula, tá? Eu agradeço você aí que tem se dedicado ao estudo da palavra de Deus. Amém? Então, na semana que vem, nós estaremos aqui com a nossa última lição, tá? E já estamos com lição, né? Com um assunto novo aí para o próximo trimestre, tá bom? Quero mostrar aqui para vocês, né? A nossa próxima lição lições
vamos falar aqui a igreja em Jerusalém, tá? Assunto muito importante. Então, semana que vem, já a lição 13, última aula, e então já vamos tomar posse aí da próxima aula. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.